Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Proné vai fazer uma aula de ciências diferente. Como assim, Pro? Em vez de explicar só o assunto, eu vou fazer a correção das atividades, tá certo? Estamos na segunda unidade com o tema do assunto, o solo e as atividades humanas, tá certo? Bem, essa foi a atividade antiga que eu passei no caderno, que nós vamos corrigir hoje, tá certo? Vamos lá. Primeira questão, quando começou o uso da prática agrícola? Quando foi que aconteceu? Há cerca de 12 mil anos atrás, tá certo? Essa prática agrícola foi feita através de pessoas sedentárias, lembra que eu falei? Pessoas que só plantavam através de quê? Da subsistência, e aí que vivia através, colhia e comia através da própria terra, certo? Dependia da terra diretamente. E começou essa prática de plantações para poder sobreviver. Agora vamos. Quais são as técnicas usadas para o manejo do solo? Primeiro, drenagem. Vou pegar aqui uma canetinha, certo? A drenagem. Não foi, peraí, rapidinho. Deixa eu voltar. Vamos lá. A drenagem do solo, a aração do solo, a adubação e a irrigação. Vamos ver o que é cada um. Bom, o que é a drenagem do solo? O que é drenar o solo, professora? Nada mais é do que uma técnica utilizada para remover o excesso de água do solo. O solo não pode ter muita água. Muita água dentro do solo vai levar todos os nutrientes que ele precisa. E o solo fica encharcado, as raízes ficam podres. Ela morre. Ela não consegue, sufoca as raízes. E ela não consegue também absorver o oxigênio, certo? Explique sobre o que é a aração do solo. É afofar a terra que é compactada, que é dura, certo? E esse afofamento, revirando a camada superior da terra, faz com que a terra ela fique fofa e possa ser permeável à água, tá? Bom, explique sobre a adubação do solo. O que é adubar o solo? A adubação do solo, você pode fazer até isso em casa, com as plantinhas de sua mãe. É colocar o quê? Nutrientes, você põe nutrientes de uma plantinha que está bem morrendo, que está um pouco pobre de nutrientes, e aí você vai colocar nutrientes dentro desse solo, certo? É você repor os nutrientes que ele precisa para sobreviver. Bom, explique sobre irrigação do solo. O que é irrigar? É fornecer água. Através de quê? De várias técnicas. Pode ser gotejamento, aspersão, certo? E essa técnica é um fornecimento de água distribuído de forma que quando vier a seca, não tiver chuva, o solo não fique sem água. E o vegetal não venha morrer. Bom, deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Vamos agora corrigir a atividade do livro, certo? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, essa atividade está na página 216. Por favor, peguem o livro de vocês, tá certo? Que vamos corrigir agora. Veja a tirinha abaixo. A Turma do Chachado é formada por personagens que retratam o povo brasileiro. Aqui está a tirinha, tá certo, gente? E aqui a Turma do Chachado. Em sua opinião, o que a personagem Marieta quis dizer com a fala? Como essa rosa nasceu nessa região? Bem, é o seguinte, ela está falando isso por quê? Porque a terra é seca. Como é que ela conseguiu sobreviver? Essa terra é muito seca, o solo é muito compactado. E mesmo assim ela veio sobreviver. É por isso que ela falou isso. Como essa rosa nasceu nessa região tão seca, certo? Quem não conseguir responder, corrija aí direitinho para ver se está certo, tá bom? Dá uma pausa no vídeo e responde, tá legal? Segunda questão. Segunda questão. Que característica do solo deve apresentar para ser fértil? O que o solo precisa, meus amores, para que o solo seja fértil? O que o solo precisa? O solo precisa de 3 coisas: de água, de ar e de quê? Vamos aí pensar? Água, ar e o quê? Nutrientes.
O solo não consegue sobreviver só com a água. O solo precisa dos nutrientes, tá? E que, por sinal, ele pega através também da água, tá certo? Agora vamos para a letra C. Cite as técnicas utilizadas, né? Que eu falei até na aula passada, de preparo do solo, que o ser humano pode fazer. Como é isso? Como essas técnicas? Aração, adubação, irrigação e a drenagem, certo? Agora vamos para a segunda questão. Leia o trecho do texto abaixo. O sistema de plantio direto de milho. É necessário manter o solo sempre coberto por plantas. O solo, ele precisa de uma cobertura vegetal. Para quê, Pro? Para que haja um desenvolvimento do próprio solo, tá certo? Para que as plantinhas venham se reproduzir. E aí, essa cobertura vegetal protege o solo de quê, professora? Da erosão, tá? Do impacto do solo ficar encharcado de água. Então, a cobertura ajuda no solo. E essa cobertura tem por finalidade proteger o solo do impacto direto de gotas de chuvas, do escorrimento superficial e das erosões hídrica e eólica. O que é uma erosão hídrica e eólica? É uma erosão, uma destruição do solo através do que? Hídrica, água. Eólica, ar, ventos. O plantio direto pode ser considerado como uma modalidade de cultivo mínimo, visto que o preparo do solo limita-se ao suco da semeadura, procedendo-se a semeadura, adubação e, eventualmente, a aplicação de herbicidas. Para o que herbicidas são fertilizantes para matar o quê? As pragas, em uma única operação. Vamos lá. O que o texto aborda de técnica de plantio direto do solo, certo? A letra B. Escreva algumas vantagens do sistema de plantio citado no texto. Qual é a vantagem? Primeiro, combater a erosão, o controle da erosão, o aumento do quê? Da fertilidade do solo, da reprodução do solo. Tá legal? Agora vamos para a terceira questão. Sobre o solo e as práticas agrícolas, relacione a primeira coluna com a segunda, certo? Vamos lá. O que é aração do solo, professora? A aração do solo nada mais é do que afofar a terra, tá? Essa aração, ela é feita através de quê? De trator, com animais, ou então do próprio arado. Qual é a resposta, Pro? Essa daqui. Tá certo? É uma das técnicas mais antigas para tornar o solo arejado, certo? E o solo vai ficar fofo. E aí ele vai poder passar o quê? Permear a água, tá bom? Letra B, adubação do solo. O que é adubar o solo? O que é adubar o solo? Vamos relembrar? É você o quê? Colocar nutrientes que o solo está precisando, tá certo? E esses nutrientes, vocês podem até fazer isso em casa. Por exemplo, a adubação orgânica. Você que sua mãe pode fazer uma composteira, pode estar adubando a terra do solo, ou do vegetal, através de restos de alimentos, casca de ovo, certo? E aí vai colocando no solo esses nutrientes, e o solo, as plantinhas vão ficando o quê? Férteis, tá certo? Então, esse aqui está aqui. A irrigação do solo nada mais é do que o quê? A água recebe o solo de diversas maneiras, de formas distribuída. Não é uma forma, por exemplo, uma forma de uma vez só, pegou uma vasilha e jogou. Não. É uma técnica utilizada através de tubos de água, tá? E aí vai distribuindo essa água de forma homogênea, tá certo? Pode ser por aspersão, por gotejamento ou por inundação. Bom, a drenagem do solo já é diferente. Deixa eu colocar logo aqui para vocês conseguirem responder direitinho. A drenagem do solo é o quê? É retirar a água em excesso do solo, tá certo? Vamos lá. Aqui. Bom, então vamos recapitular. O primeiro foi letra C, o segundo foi letra B, tá certo? O terceiro, letra A, e o quarto, letra B. Essa quarta questão aqui já é uma questão que vocês... É uma resposta pessoal, não precisa da pró, tá certo? Vocês vão escrever sobre a importância, tá, da reciclagem, tá legal? Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A nossa aula acaba por aqui, a nossa correção. Um forte abraço da Pronea. Fiquem com Deus.